livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à sexta aula de Geografia do nono ano, que tem como tema Europa, regionalizações e integração. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Vem comigo! Mais uma vez eu trago o nosso livro didático. Nesse período de educação remota, mais do que nunca é importante que você dê uma atenção para o livro didático, que você leia, releia, resuma as partes mais importantes, resolva os exercícios, vá na escola, procure seu professor, pegue suas atividades orientadas, estude o livro didático, não fique parado esse tempo. Tudo bem? Para começar a falar sobre a Europa, nós vamos começar apresentando o continente europeu. Eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir sobre o tema. O que você já ouviu falar sobre o continente europeu? Saberia citar o nome de países da Europa? Em que hemisférios se localiza o continente europeu? Ficou com dúvida? Se perguntou? Vamos em frente, vamos resolver essas questões. Bem, aqui eu trago para vocês um mapa de apresentação do continente europeu. Nesse mapa, nós podemos visualizar o continente europeu no planeta Terra, no mundo. Tanto que o título do mapa é Europa no mundo. A Europa aqui está destacada de laranja. Então ela ocupa essa parte do território do planeta Terra, né? Do conjunto do planeta Terra. Nessa imagem tem duas setas. Uma seta vertical, certo? Ela indica os hemisférios. É o meridiano de Greenwich, a seta vertical. Ela indica a leste o hemisfério oriental e a oeste o hemisfério ocidental. Como podem perceber, a maior parte do território do continente europeu se encontra no hemisfério oriental e uma menor parte no hemisfério ocidental, do ponto de vista físico do planeta. Quanto ao hemisfério norte e ao hemisfério sul, tem a seta na horizontal, que representa a linha do Equador. O continente europeu está predominantemente, a maior parte, todo completamente no hemisfério norte. Vamos estudar mais um pouquinho? Quais são os limites da Europa? Norte, sul, leste e oeste. A Europa Norte é banhada pelo Oceano Glacial Ártico. Vamos para a imagem? Olha lá na imagem, no norte da imagem. O Oceano Glacial Ártico é o limite norte da Europa. Ao sul, a Europa tem como limite o Mar Mediterrâneo. Tem escrito lá bem ao sul, Mar Mediterrâneo. Fica ao sul da Europa e ao norte da África. A leste, o limite do continente europeu a leste são os Montes Urais. Que, professor? Montes Urais é o nome de uma cadeia de montanhas que separa de norte a sul a Europa da Ásia. Está lá na seta. Está lá, Montes Urais, a leste. Outro limite também, além do Monte Urais, é o Mar Cáspio e o Mar Negro. A oeste, a Europa limita-se com o Oceano Atlântico. Então, esses são os limites norte-sul, leste-oeste. Algumas características do continente europeu. Bem, o continente europeu tem como área 10,3 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 7% das terras emersas do planeta Terra. A Europa só é maior que a Oceania, que é o outro continente, né? A população da Europa gira mais ou menos em torno de 748 milhões de habitantes, de acordo com o Worldmeter, que faz o cálculo da população dos países do mundo a partir de dados da ONU. A população da Europa está distribuída de forma irregular, fragmentada no território europeu. A Europa, do ponto de vista físico, ela faz parte de um grande bloco de terras chamado de Eurásia.
A Europa e a Ásia formam um imenso bloco de terras, quase contínuo, que do ponto de vista físico ou geológico é denominado de Eurásia. No entanto, possuem diferenças históricas e culturais, portanto, considera-se a existência de 2 continentes. Eu trouxe esse mapa. Qual é o título do mapa? Eurásia. Quem está em destaque nesse mapa? O continente europeu e o asiático. Do ponto de vista físico, é um território só. Mas do ponto de vista histórico e cultural, nós dividimos esse imenso bloco de terras, nós regionalizamos em 2 continentes. O continente europeu, a Europa, que é considerado o berço da civilização ocidental e da cultura, tem religiões predominantemente, são as religiões do cristianismo, em que se fala as línguas neolatinas, o português, o espanhol, em que a população predominantemente branca da Europa. Do outro lado, nós temos o continente asiático, que tem uma história diferente, culturas diferentes, e religiões como o budismo, o islamismo, que são religiões diferentes, e outras línguas, como o árabe e o chinês. Só reafirmando, do ponto de vista histórico e cultural, nós temos 2 continentes, a Europa e a Ásia. Do ponto de vista das características físicas, nós temos um grande bloco de terras chamado de Eurásia. Quais são os limites da Europa com a Ásia? Só para reforçar, eu trouxe esse mapa. O que está colorido de verde, marrom, amarelo é o continente europeu. O que está de cinza é o continente asiático. O que limita a Europa da Ásia? Se você for ver nesse mapa, à sua direita, nós temos algumas setas. A primeira seta, mais fina, bem ao norte, ela indica os Montes Urais. É uma cadeia de montanhas. Ela corta a Europa do norte ao sul. Uma cadeia de montanhas, chamadas de Montes Urais. Outro limite da Europa com a Ásia, o Mar Cáspio. Essa seta à direita, a segunda. E o outro limite da Europa com a Ásia é o Mar Negro, que também tem uma seta, certo, indicando o Mar Negro. Então esses são os limites que separam a Europa da Ásia. É importante falar também que no continente europeu existem alguns países que nós chamamos de transcontinentais, devido a essa proximidade entre a Europa e a Ásia. Um desses países transcontinentais, transcontinental por quê? Porque ele tem terras tanto no continente europeu quanto no continente asiático. Um desses países é a Rússia. Olha a Rússia nesse mapa em destaque. Ela tem terras tanto no continente europeu quanto no continente asiático. Por isso, um país transcontinental. Outro exemplo de país transcontinental é a Turquia. Olha a Turquia de vermelho nesse mapa. Ela tem terras tanto na Europa quanto na Ásia. E o outro, terceiro, seria o Chipre. Chipre, certo, pessoal? O Chipre é tão pequenininho, que eu tive que trazer um mapa da Europa. Aí esse mapa da Europa que está ao fundo tem em destaque um círculo vermelho. Esse círculo vermelho é ampliado para demonstrar o território do Chipre, que é um país bem pequeno, mas tem terras tanto no continente europeu quanto no continente asiático. Outra região importante do continente europeu que a gente tem que falar, porque está toda hora no jornal, e hoje com a globalização, o que acontece do outro lado do mundo tem consequências diretas sobre as nossas vidas aqui, no Brasil. É a região do Cáucaso. Essa região do Cáucaso, nela existem 3 países, o Azerbaijão, Geórgia e Armênia. É uma região que fica entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Ela constantemente está no jornal porque é uma região conflituosa, tem uma grande diversidade étnica de povos, línguas e religiões. É uma região também rica em gás natural e petróleo. Essa região do Cáucaso, ela atrai o interesse de países como a Rússia, o Irã e a Turquia. Tem interesse nessa área e disputam esses territórios e a influência nesses países. Vamos para o mapa? Olha no mapa a região do Cáucaso, certo? Essa região está entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Fique de olho no jornal
que geralmente você vai ouvir falar da região do Cáucaso na Europa. E sobre a divisão política da Europa? Como é dividido politicamente o território europeu? Quais as características do território europeu? Bem, o território europeu apresenta grande fragmentação territorial. Um total de 50 países e o litoral bastante recortado, com muitas ilhas, muitas penínsulas, golfos. Para ilustrar melhor, eu trago esta imagem. Europa Político é o título. Nesta imagem, nesse mapa, nós podemos identificar os países que compõem o continente europeu, certo? De verde, a Noruega, o Reino Unido. De rosa, a Espanha. De amarelo, Portugal. De verde, a Polônia. Veja no seu livro, na página 75. É a página que apresenta esse mapa da Europa com os países que fazem parte da Europa. Político, mapa político. A Europa, ela é geralmente, de forma comum, dividida em duas grandes regiões. A Europa Ocidental e a Europa Oriental. Mas essa divisão, ela não obedece o meridiano de Greenwich. Essa divisão, ela surgiu no contexto da Guerra Fria. Lembra da aula sobre Guerra Fria? É a primeira aula de Geografia do 8º ano. Procure lá no site da CEMED, lá no YouTube. No contexto da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, duas grandes nações saíram como vencedoras da Segunda Guerra Mundial. De um lado, representando o sistema capitalista, os Estados Unidos da América; de outro lado, representando o sistema socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais comumente chamada de União Soviética. Então, esses países, eles começaram a disputar a liderança internacional. E a Europa, resultado da Segunda Guerra Mundial, foi dividida entre esses dois países. É o contexto da Guerra Fria. De um lado, a Europa Ocidental, liderada pelos Estados Unidos; de outro lado, a Europa Oriental, liderada pela União Soviética. E essas duas regiões, até os dias de hoje, elas mantêm grandes diferenças históricas, econômicas, políticas e culturais. Vamos ver aqui o mapa. Olha lá o mapa. Europa Ocidental e Oriental. A Europa Ocidental são os países que estão de verde. A Europa Oriental são os países que estão de laranja. Vamos continuar falando sobre isso? A Europa Ocidental, que está de verde no mapa, ela é composta por 25 países. É considerada o berço das civilizações grego-romanas. É a região de sistema capitalista, desde o contexto da Guerra Fria. É a região das grandes navegações, de Portugal, da Revolução Comercial. É a região da Revolução Industrial, que nós falamos na primeira aula do 9º ano. E é na Europa Ocidental que nós encontramos os 15 países com maior IDH do mundo. Essa é a Europa Ocidental. Vamos aqui no mapa dizer alguns países da Europa Ocidental. Esse mapa está na página 77 do seu livro. É a Espanha, Portugal, França, Alemanha, Itália, Noruega, Inglaterra. E a Europa Oriental, ou leste europeu, também tem 25 países. A área leste do continente europeu, em relação ao continente europeu, não em relação ao meridiano de Greenwich. Essa divisão entre a Europa Ocidental e Oriental, ela é mais histórica, política e cultural. É a região da primeira experiência de socialismo que o mundo existiu, né? Da União Soviética. E é a região hoje menos desenvolvida do ponto de vista econômico. Vamos dizer o nome de alguns países da Europa Oriental? Vamos ver? Polônia, Romênia, Rússia, Belarus, Letônia, Estônia, Lituânia. São alguns países da Europa Oriental. A Europa também pode ser regionalizada de outra forma, levando-se em consideração a distribuição dos países no continente. Ela pode ser regionalizada em 4. A Europa do Norte, que nós chamamos também de Europa Setentrional, está de lá, de vermelho. A Europa Oriental, que fica a leste, está de amarelo. A Europa Central e Balcãs, que está de
roxo, e a Europa Ocidental, que está de verde. Poderíamos dizer o nome de alguns países da Europa Setentrional ou do Norte. Noruega. Um país da Europa Oriental, Rússia. Um país da Europa Central e Balcãs, Alemanha. Um país da Europa Ocidental, Portugal. Outra forma de regionalização do continente europeu. E sobre a integração da Europa? Quais os principais acordos de integração entre os países da Europa? Quais as suas características? Eles vêm conseguindo cumprir seus objetivos? Bem, existem vários acordos de integração no continente europeu. Aqui eu trouxe para vocês os dois mais importantes, que vocês com certeza vêm ouvindo falar no jornal. É a União Europeia, que está à esquerda de você que está sentado, essa bandeira azul com as estrelas amarelas em círculo. E nós temos também a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, que está à sua direita, de você que está aí sentado. Essa bandeira azul, como se fosse mãos assim, abraçando um círculo amarelo. Esses são os dois principais organismos de integração da Europa. Vamos começando a falar sobre a União Europeia? Vamos lá? Para começar a falar da União Europeia, vamos buscar os antecedentes da União Europeia. A ideia de unir a Europa é uma ideia que foi fortalecida com o fim da Segunda Guerra Mundial, de 1935 a 1945, e a necessidade de se reconstruir a Europa. A Europa ficou devastada com a Segunda Guerra Mundial. Então surgiu essa ideia, dentro do contexto da guerra mesmo, de unir os países europeus. E aí alguns países europeus começaram a estabelecer um conjunto de alianças e acordos visando a reconstrução e a recuperação econômica, militar e política da Europa. Eu trouxe até uma imagem aqui da Europa destruída após a Segunda Guerra Mundial. Então a ideia de unir a Europa já vem desde a Segunda Guerra Mundial e a necessidade de se reconstruir a Europa a partir da Segunda Guerra. Essa ideia ela foi evoluindo, até que em 1958, alguns países europeus estabeleceram um acordo, uma aliança, chamada de Benelux. Porque Benelux ela reunia a Bélgica, os Países Baixos ou Netherlands e Luxemburgo. Qual o objetivo desse acordo Benelux de integração? Era facilitar e ampliar as relações comerciais entre esses países que faziam parte do acordo. E aí eu trago aqui no mapa para vocês, em vermelho nesse mapa, os países que faziam parte desse primeiro acordo de integração. Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, que está de vermelho no mapa. O que favoreceu esse acordo foi a execução do Plano Marshall de 1948. O Plano Marshall foi um grande programa do governo norte-americano, dos Estados Unidos, de empréstimo e doações econômicas para a Europa Ocidental para agilizar o processo de reconstrução da Europa. O Plano Marshall foi tão importante, que a Europa estava completamente destruída depois da Segunda Guerra Mundial e ela conseguiu se reconstruir em apenas 5 anos. O Benelux deu certo. E aí os países europeus começaram a desenvolver outras iniciativas de integração e fundaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, chamada de CECA. Além dos países do Benelux, também entraram a Alemanha Ocidental, a França e a Itália. Nesse acordo de integração, ele previa a livre circulação de carvão e aço. Por que, professor? Porque imaginem, pessoal, reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, para reconstruir cidades, viadutos, né, precisa de muito aço, né? Então esse acordo previa a livre circulação de carvão e aço e também estabelecia políticas de instalação de indústrias siderúrgicas. A siderúrgica é a indústria que produz aço. E aqui nesse mapa eu trago esses países, né, que faziam parte da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Eram os países do Benelux, mais Alemanha Ocidental, França e Itália. Podem ver pelo mapa que ampliou a área de influência do acordo de integração. O acordo deu certo. E os países europeus começaram a se interessar mais em acordos, em alianças, né, de integração. E mais adiante foi criada a Comunidade Econômica Europeia
ou Mercado Comum Europeu, que foi estabelecido a partir do Tratado de Roma de 1957. Esse tratado, ele ampliava as relações, porque ele estabelecia a livre circulação de mercadorias, pessoas e serviços, o que não havia nos outros acordos. Então, todos os países que faziam parte desse acordo, da CEE, a população poderia circular livremente. É tipo assim, para você ir para outro país, para você ir para Portugal, você não precisaria de um passaporte. Você pode ir sem passaporte. Se houvesse um acordo de livre circulação de pessoas entre o Brasil e a Espanha, por exemplo, você não precisaria do passaporte. Então, era um acordo de livre circulação de mercadorias, pessoas e serviços. E tinha como objetivo facilitar o trânsito de pessoas e empresas. E a partir daí, a partir de 1957, quando esse acordo foi firmado pelo Tratado de Roma, muitos países, outros países europeus, se interessaram pelos acordos de integração. O certo é que, a partir do Tratado de Maastricht de 1992, foi criada a União Europeia. Olhem, observem bastante, a União Europeia ela não foi criada da noite para o dia. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países europeus discutem a organização de acordos de integração, formação de blocos econômicos. Então ela não surgiu da noite para o dia. Ela se consolidou com o Tratado de Maastricht de 1992. Com o Tratado de Maastricht, estou tentando exercitar aqui meu inglês, ela se formou enquanto uma união aduaneira. O que é aduaneira? Posto fiscal. Uma união aduaneira. Uma única política de taxas e impostos entre os países membros e não membros. Ou seja, todos os países que fazem parte da União Europeia têm a mesma política de impostos e taxas. Um país não pode estabelecer um imposto ou uma taxa para o livre comércio, tem que ser a política uma só para todos os países da União Europeia. O acordo também da União Europeia é um acordo de livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. Você pode comercializar bens, transitar. Quem nasce em qualquer país europeu, que faz parte da União Europeia, pode transitar, pode comercializar, pode transferir capitais, pode transferir a sua empresa livremente entre os países da União Europeia. A União Europeia é mais do que isso. Ela é uma união econômica e monetária, porque ela estabelece várias leis fiscais e trabalhistas comuns e uma moeda comum. Por isso é monetária. A moeda da União Europeia é o euro. Eu trago a imagem aqui de algumas notas do euro, Uma moeda bem mais valorizada, não é isso? A União Europeia, pessoal, hoje ela é conhecida como o mais bem-sucedido bloco econômico do mundo, reunindo 28 países, substituindo a competição pela cooperação. Nesse mapa aqui, da União Europeia, é um mapa que frisa bem a formação da União Europeia. Os primeiros países, estão aqui destacados de vermelho, a França, a Itália, os países do Benelux, onde começou, e a partir daí, os países que foram aderindo, os países que estão de azul, de lilás, e os países que estão de amarelo e de laranja são os países que são candidatos para a União Europeia, mas ainda não conseguiram entrar a fazer parte do bloco econômico. Esse mapa você encontra na página 81 do seu livro didático. Bem, pessoal, como diz o ditado popular, nem tudo são flores. A União Europeia ela tem uma grande quantidade de exigências para aceitar um país no bloco. Essas exigências elas vão desde questões democráticas, o país tem que ser uma democracia, não pode ser uma ditadura, tem que ter um Estado democrático de direito estável, instituições estáveis, liberdade política, tem que garantir as condições básicas de sobrevivência do seu povo, controle da inflação. Então são muitas exigências para você entrar na União Europeia, para um país entrar na União Europeia. E a União Europeia é um bloco composto por profundas diferenças históricas, econômicas e sociais entre os países. Na União Europeia tem alguns dos países mais ricos do mundo, mas tem outros países que não têm a economia tão consolidada, tão forte. Na verdade, na União Europeia, hoje, avança muito o desemprego, certo? A inflação e outros problemas. É claro que não como no Brasil. E esse contexto da União Europeia
que não é tão bom assim, a União Europeia não vem conseguindo cumprir todos os seus objetivos, nós podemos observar isso no processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que foi o processo chamado de Brexit. O que é Brexit? Junção das palavras Britannia, Grã-Bretanha, e exit, saída. Aí formou a palavra Brexit, que foi o plebiscito realizado na Grã-Bretanha que decidiu pela saída dela da União Europeia. E isso é sintomático porque a Grã-Bretanha é um dos países mais ricos que conformavam a União Europeia e se retirou da União Europeia, e até hoje isso traz consequências econômicas, políticas, fiscais para o bloco econômico que é a União Europeia. Outro acordo de integração importante é a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, essa bandeira lá que nós vimos anteriormente. A CEI foi criada em 1991. Ela reúne 10 países que conformavam a antiga União Soviética. Com a restauração do capitalismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixou de existir, então a Rússia assumiu a liderança e propôs a criação dessa Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que é uma confederação de estados. O que eu quero dizer quando eu digo que é uma confederação de estados? Cada país tem a sua autonomia, certo? Elabora suas próprias leis, certo? Tem a sua soberania preservada. Mas o papel central nessa CEI é da Rússia. A Rússia exerce a liderança. É a maior economia da Comunidade dos Estados Independentes. A Comunidade dos Estados Independentes, o objetivo da formação do bloco estava na criação de uma federação para substituir a extinta União Soviética, centralizar as forças armadas e o uso da moeda comum, o rublo. Então, esses eram objetivos da formação da Comunidade dos Estados Independentes. Como vocês podem observar neste mapa, a Comunidade dos Estados Independentes em 2018, composta pela Rússia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão e outros. No entanto, a Rússia vem tendo dificuldades de manter a unidade do bloco. Recentemente, alguns anos atrás, a Ucrânia e a Geórgia se retiraram da Comunidade dos Estados Independentes, alegando interferência da Rússia em seus assuntos internos. Inclusive, a Rússia chegou a anexar uma parte do território da Ucrânia. Então, a Rússia ela não vem conseguindo preservar a unidade do bloco e garantir a consecução dos seus objetivos. Pessoal, para concluir, a princípio, a globalização e a regionalização do mundo em blocos econômicos parecem ser incompatíveis. No entanto, complementam-se. Na medida em que as barreiras e taxas alfandegárias diminuem ou desaparecem, amplia-se o comércio no interior do bloco, fortalecendo os países membros e atraindo a atenção de outras associações. Assim, os fluxos de mercadorias, capitais e informações fluem entre os blocos econômicos, acelerando o processo de globalização. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.